Senhor, denuncia o quanto nós estamos bem, o quanto nós queremos servir ao nosso Deus. Amém. E é para a glória do Senhor que nós vamos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso, exaltando o nome de Jesus, reconhecendo que o nosso Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Bem, nossa equipe, vamos adorar ao Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Como é bom estarmos na casa do nosso Senhor Jesus, nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com muita alegria e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer Que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela noite não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Amém, glória a Deus. Como é bom adorarmos ao Senhor. E foi para isso que nós viemos. Nós viemos adorar ao nosso Deus, porque só o nosso Jesus merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Então que nós possamos continuar a louvar o nosso Deus com toda a nossa alegria, com os nossos corações abertos, porque é isso que Ele quer nessa noite, nessa manhã. Ele quer receber
todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste da terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá. Não saberei, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente. Tu és maravilhoso, para mim. Nós viemos aqui, Senhor, somente para te adorar. Que o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração no seu trono de graça. Nós estamos aqui dispostos, Pai amado, a entregar o nosso melhor louvor a Ti.
porque nós sabemos que o Senhor merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Só Tu és santo, só Tu és digno, Pai. Então nós estamos aqui dispostos, nós estamos aqui prontos para poder Te servir, ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos usar poderosamente, que nós possamos se deixar ser usados pelo Teu Espírito Santo, ir para esse mundo lá fora e cumprimentar as pessoas, fazer com que as pessoas aceitem ao Senhor, fazer com que as pessoas sintam a Tua presença, porque não é nada melhor do que estarmos na Tua casa, não é nada melhor do que estarmos na Tua presença, não é nada melhor do que Te servir, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, somente para Te adorar, somente para elevar os nossos olhos ao Senhor, somente para Te glorificar, porque o Senhor é o único merecedor de toda a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração no Teu altar. Amém. Nesse momento eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, lá em Levítico 27, do 30 ao 32. Vamos estar lendo em uma só voz, Levíticos 27, do 30 ao 32. Vamos lá? E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra, ou do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. E se um homem quiser tratar dos seus dízimos, acrescentará a sua linda parte sobre ela. E acerca do dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Amém. Então, nesse momento, nós vamos estar louvando mais uma vez. Vamos estar entregando o nosso louvor ao Senhor mais uma vez. E os irmãos podem sentir a vontade para estar vindo aqui à frente, dizimar e ofertar na casa do Senhor. Devolver aquilo, tudo que o Senhor já tem nos dado, tudo que o Senhor já tem nos abençoado. Porque o Senhor, Ele sempre nos sustenta. Ele sempre está provendo, sobre as nossas vidas. Então que você possa vir aqui entregar ao Senhor, depositar os seus dízimos e as suas ofertas com o seu coração grato, sempre agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e com fé que o Senhor irá nos abençoar cada vez mais. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E colher, a cada dia vou viver rompendo em Cristo Jesus, nos ajude, Senhor, a romper em fé. Que possamos crer em Ti, Pai, de uma maneira diferente. Que possamos, Deus, confiar, dar o passo mesmo sem ver o chão. Crendo, Deus, de que o Senhor tem o controle, nunca deixou de ter o controle. Pai, muito obrigado pelas orações através de oferta. Muito obrigado, Deus, por esses dízimos depositados aqui no gasofilaço. Que o Senhor possa, Deus, prosperar a nós como igreja, para que possamos cada dia mais ferver em nossos corações a vontade de buscar, de atrair, de trazer para perto, de evangelizar. Em nome de Jesus, Pai, abençoe essa igreja. Amém, Que nós Jesus. possamos crescer em Ti. Sim, sim. Abençoe o pastor agora que trará a palavra. Que seja o Senhor através dele. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Para que a gente saia daqui cheio do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, o nosso pastor está com a palavra. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos vocês. Nós estamos reunidos na presença do Senhor. E nessa manhã nós queremos aprender com Deus a como ministrar como família. A palavra ministrar, vez ou outra, é atribuída apenas ao pastor, àquele que está à frente da igreja, à frente de responsabilidades ministeriais. Entretanto, todos nós fomos chamados a assumir um ministério. E quando, com alegria, nós reconhecemos que, enquanto família, nós podemos ministrar, nos parece que essa percepção divina se potencializa na vida da igreja. Uma igreja onde as famílias ministram, onde aqueles que são familiares estão comprometidos em servir a Deus e o serve com alegria. Essa realidade abençoa a igreja. E abençoa a igreja porque a vida ministerial, ela não começa aqui.
ela na verdade é vivenciada no nosso dia a dia. Porque tudo o que aprendemos é para colocarmos em prática, como na escola bíblica dominical, estamos aqui juntos aprendendo. Então é na vida que o nosso ministério faz sentido. É no dia a dia que essa presença de Cristo em nós vai impactar outras vidas. E é aproveitando essa grande oportunidade que Deus nos concede de aprendermos na palavra, é que nós vamos hoje, mais uma vez, relembrar aquilo que a palavra do Senhor orienta a sua igreja a fazer. E queremos aprender juntos aqui como podemos ministrar em família. Ministrar em família. O desejo do coração desse pastor é que você saia daqui hoje, entendendo um pouquinho melhor sobre esta bênção, a bênção, ou quem sabe o privilégio, de ministrar como família. E queremos sair daqui aprendendo um pouco mais sobre isso, sobre a importância dessa realidade, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E essa certeza nos vem porque sabemos que Deus tem um plano, tem um ministério para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem um ministério para a sua vida. Há um propósito de Deus para a sua vida. E quando nós reconhecemos na palavra do Senhor essa verdade, nós somos levados a aprender sobre 10 leis. 10 leis para ministrarmos como família. Eu gostaria de ter como texto básico aquilo que está escrito em Eclesiastes, capítulo 4, o versículo de número 9. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, e se você, por alguma razão, não está com ela em mãos agora, eu te convido a ler conosco aqui na projeção. Porque o texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Melhor é serem 2 do que 1. Esta é a orientação do rei Salomão. Entendendo que temos um ministério para a nossa vida, que Deus tem um plano para a nossa vida, nós identificamos esse texto como uma oportunidade para certificarmos a vontade de Deus sobre nós. E quando hoje nós queremos falar sobre a importância de viver o ministério em família, eu quero ressaltar a importância da sua presença como pai, da sua presença como mãe, e da sua presença como filho, como filha, juntos, na presença de Jesus. Uma família que anda na presença do Senhor. Neste texto, Salomão nos ensina que o princípio da força espiritual não está no isolamento, não está em andarmos sozinhos. O princípio da força, do poder espiritual, não está no esconderijo, na clausura. Pelo contrário, o princípio da força que Deus tem para nós está na unidade. Unidade. Observe a importância dessa verdade. Porque desde o princípio, desde que nos entendemos por crentes e começamos a ler a palavra, nós observamos Deus trabalhando com pessoas, mas trabalhando com pessoas em aliança, em unidade. E essa aliança que nos é proporcionada na figura do nosso Deus, ela se estabelece na família, começa na família, uma família na presença do Senhor.
Se você quiser ter alguns exemplos, eu posso compartilhar com você. Personagens bíblicos que seguiram esta orientação e que conduziram as suas famílias diante da palavra do Senhor. Observem, Deus chamou Noé e sua família, não é verdade? Para que todos seguissem a ordem do Senhor e andassem em direção à salvação de suas vidas, para que construíssem juntos uma arca. Deus chamou Abraão, e não somente ele, chamou toda a sua descendência, para que o projeto de Deus se concretizasse na vida do povo. No Novo Testamento, Deus usou Priscila e Áquila, um casal, para que pudessem anunciar as verdades do Senhor. Vejam como é interessante, um Deus que chama famílias, um Deus que chama homens e mulheres, que chamam casais, para obedecerem e seguirem o seu propósito. Então nós chegamos a uma primeira conclusão abençoada: o ministério nunca foi apenas individual. Ministério começa sempre e teve sempre um DNA familiar. São famílias na presença do Senhor. São famílias obedecendo a Deus. E eu quero mais uma vez, irmãos, de todo o coração dizer a vocês: se Deus tem um plano ministerial para cada família, nós queremos apresentar as leis espirituais que governam esse ministério. Verdades espirituais que conduzem homens e mulheres a andarem juntos, de acordo com a vontade do Senhor. E se existem leis, nós queremos apresentar hoje a primeira lei. A lei da concordância. Lei da concordância. Não podemos fazer conforme a vontade de Deus se não houver concordância. E para isso nós precisamos, mais uma vez, relembrar algumas verdades. Hoje, então, começamos a primeira lei, e são 10. A lei da concordância. Mas o que é, na verdade, concordância? Eu gostaria de, assim como eu fiz, ajudá-los, porque eu busquei ajuda para entender melhor essa realidade de concordância. Porque, segundo a palavra de Deus, e a verdade sobre a concórdia, a concordância, afirma-se que a concordância promove a união entre as pessoas, e nenhum ministério familiar prospera quando há descompasso espiritual entre as pessoas. Nenhum ministério prospera quando há um descompasso moral entre as pessoas. Nenhum ministério prospera quando há também um descompasso emocional entre os seus membros. Quando há discordância nessas perspectivas espiritual, moral e emocional entre os membros de uma igreja. Por isso é importante chegarmos à seguinte conclusão: concordância, irmãos, não é ausência de diferenças. Não é ausência de diferenças, porque cada um de nós aqui temos um pensamento a respeito de determinada situação. E como batista que somos, nós respeitamos
aquilo que os outros pensam. Nós podemos discordar. Uns gostam mais do azul, outros gostam mais do vermelho. Uns são mais de direita, outros são mais de esquerda. Não há guerra. No conceito de concordância, quando pensamos diferentes sobre assuntos diversos. Concordância não é ausência de diferenças, mas é alinhamento de corações. É quando nós sabemos que o nosso coração está verdadeiramente entregue àquele que nos une. A nossa unidade não está no pensamento que temos, no gosto que temos, mas está na unidade que nos aproxima e a pessoa que nos vincula. A concordância, então, nossa, crentes em Jesus, está na figura de uma pessoa que nos direciona, que nos impulsiona, que nos inspira e que nos salvou. Essa pessoa é Jesus. Então, a despeito do fato que tenhamos diferenças, sabemos que estamos alinhados num único propósito. Você gosta de vermelho, eu gosto de azul, mas não é por isso que eu abandono o caminho que Deus nos colocou juntos. Concordância está vinculada ao coração. Concordância está vinculada ao nosso propósito. Concordância está bem alinhado ao temor que temos a Deus. Por isso a primeira lei precisa ser aprendida por nós. Porque então concordância envolve visão espiritual. Visão espiritual. Caminhamos na mesma visão. Por isso, para que haja concordância entre nós, membros da Terceira Igreja Batista em Búzios, a visão, ela é amplamente divulgada. A visão, ela é anunciada. Dá-se publicidade da visão que esta igreja tem, para que juntos possamos caminhar no mesmo propósito, conduzindo discípulos à multiplicação do conhecimento de quem é o nosso Deus, a quem nós servimos e como devemos viver a nossa vida neste mundo, baseado no exemplo dele, Jesus. Então, concordância envolve visão espiritual. Mesmo que você goste de uma coisa ou goste de outra, mas a nossa visão é essa, e caminhamos juntos. Concordância envolve termos os mesmos valores. E família é um valor para nós. Respeito é um valor para nós. Obediência é outro valor para nós. Responsabilidade, honestidade, sinceridade são valores nossos, porque são valores do reino de Deus. Porque a nossa visão só poderá ser realizada, executada e será alcançada se nós vivenciarmos estes valores. Por isso, concordância também requer de nós uma postura diante de Deus, irmãos. Como vamos andar em concordância se não temos diante de Deus a mesma postura espiritual? O mesmo comportamento. Porque postura é, onde você passa, as pessoas sabem que você é crente. Sabem
pela forma de você falar, sabem pelo trato que você tem com elas. Olha, você é diferente. Você por acaso é evangélico? Sou. Sirvo a Jesus. Concordância também requer de nós uma postura diante do mundo e diante de Deus em primeiro lugar. Concordância requer de nós também a mesma verdade no coração. O que é valor para você? Será que você realmente valoriza no seu coração a importância de amar a Deus acima de todas as coisas? De entregar aquilo que você talvez identifique como algo de mais relevante na sua vida, mas entregar nas mãos do Senhor. De abrir mão do seu tempo, de coisas que você julga que não pode abrir, mas para o Senhor, aquilo assume prioridade na minha vida. Concordância requer de nós tais posturas, irmãos, tais perspectivas, a mesma verdade no coração. Somos servos de Jesus. Buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, outras coisas, nos serão acrescentadas. Carregamos isso como verdade no nosso coração. Diante da palavra do Senhor, nós podemos afirmar que famílias, elas até caminham juntas. Externamente, a gente observa, caminhando juntos, passeiam juntos, fazem atividades juntas, almoçam juntas, não é? Se reúnem em momentos. Mas, se não houver concordância interna, espiritual, de coração, de valores, de propósito, de postura, se não houver essa concordância interna na família, o ministério se torna frágil. As pessoas se fragilizam também facilmente. Se eu estou na presença e tenho a minha esposa e ela não está na presença do Senhor, alguma coisa se fragiliza no ministério. E isso não porque o pastor acha, mas porque a Bíblia assim nos ensina. E há um alerta bíblico para nós. Porque o exemplo, irmãos, entendam, o exemplo de Ananias e Safira é para nós um exemplo, infelizmente, não é positivo. Mas Ananias e Safira são exemplos negativos, mas é um exemplo extremamente didático para nós. Porque revela a importância da concordância. Porque a concordância tanto pode ser para o bem ou para o mal. E infelizmente existem muitas pessoas concordando, se alinhando para fazer o que não é bom. E Ananias e Safira, infelizmente, nos apresentam alguns problemas. Todos nós conhecemos, mas eu faço questão de fazer a leitura. Está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, dos versículos de 1 a 11. E para você que ainda não conhece esta passagem, eu então faço a leitura. Diz assim o texto: mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Observaram? Juntamente com Safira.
havia concordância naquilo que eles estavam fazendo. Se você ler o texto a partir do versículo 32, você vai aprender sobre a generosidade dos primeiros cristãos. O que eles faziam, como eles abençoavam a igreja, como entregavam as suas ofertas, os seus dízimos. E como é bom nós começarmos o ano. Meus irmãos, essa é a primeira mensagem que eu prego agora em 2026 na igreja. E quero falar a respeito de concordância. Concordância familiar. E agora baseada naquilo que Ananias e Safira fizeram de errado. Porque reteram a oferta. Reteram aquilo que deveriam entregar no altar do Senhor. Começar o ano retendo alguma coisa. Em concordância, em negar-se a cumprir o dever diante de Deus, não é um começo muito bom de ano, irmãos. Não é um começo muito bom. E Ananias e Safira assim nos exemplificam. Porque juntamente Ananias com Safira, versículo de número 1 do capítulo 5. Vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Sua mulher também sabia. Então, ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu. E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isso no coração? Observaram? Não havia entrega de coração. Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. E depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Eles combinaram. Sabiam o que era certo, mas combinaram fazer o errado. Por quê? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Ela morreu. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviam essas coisas. Gente, por que deixar de devolver a Deus aquilo que pertence a Ele? Por causa do valor? Venderam o terreno. Estavam com uma bolada no bolso. O problema não foi o valor, mas foi a concordância errada. Entenderam? A concordância equivocada a respeito das coisas de Deus.
Ananias e Safira concordaram em mentir. Concordaram em não dizer a verdade. E isso não foi apenas um pecado isolado. Foi um acordo familiar no erro. Vocês entendem o impacto espiritual disso na vida das pessoas? E como corpo de Cristo que somos, quando um membro do corpo, se o meu dedinho mindinho, ele está cheio de dor, o meu corpo todo sente. Porque aquele mal, aquela dor vai se irradiando pelo corpo. O erro de um pode influenciar a vida de outros. Pode diminuir o impacto de testemunho que uma igreja poderia dar ao mundo. Em Atos, aqui no versículo 9, preste atenção. Disse assim: Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês combinaram mentir para o Espírito do Senhor? Meus irmãos, Ananias e Safira estavam unidos contra a verdade. Contra aquilo que Deus havia orientado a igreja a realizar. Que poder destrutivo para a igreja. Porque, entendam comigo, toda concordância, ela gera um ambiente espiritual. Se concordamos para fazer o que é bom diante de Deus, isso promove na igreja uma alegria, isso promove na igreja um coração de generosidade, isso promove na igreja uma abundância de bênçãos. Estamos em concordância para fazer o que é bom para o Senhor, para obedecer a palavra, para sermos fiéis ao Senhor, para trazermos as nossas ofertas, para trazermos os nossos dízimos. Imagina se Ananias e Safira tivessem feito isso. Tivessem feito como José ou Ananias. Diz o versículo 36, observem do capítulo 4. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho do Consolador, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa atitude gera na igreja uma postura diferenciada de fé, de comprometimento, de abundância, de prosperidade espiritual. Mas a concordância de Ananias e Safira também gera um outro ambiente. Para nós que estamos diante da palavra, deixarmos de fazer aquilo que devemos fazer, também vai gerar um ambiente espiritual na nossa igreja. Vai deixar. Porque concordância, na verdade, promove vida. Mas concordância na mentira, Ananias e Safira nos mostra que promove morte, tristeza, sofrimento. Concordância na fé leva a igreja a avançar. Você crê nisso, irmãos? Você tem fé nisso? Mas concordância no pecado promove juízo. Promove juízo. Você se lembra quando o apóstolo Paulo chega na igreja de Corinto, quando vai falar sobre a ceia do Senhor?
ele vai dizer: lembram-se, muitos estão sem força, sem poder, e estão doentes, porque não conseguem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Porque não conseguem entender a verdade que se apossa da vida daqueles que dizem servir a Jesus. E se o ambiente abençoado, de concordância benigna, promove vida à igreja, talvez muitos estão fracos, estão perdidos, estão desanimados, porque há alguma concordância que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque tem gente infiel. Porque tem pessoas que querem e dizem: estamos com vocês, estamos com Jesus. Mas na hora de dar prova disso, dão um passo para trás, como Ananias e Safira. Deus não abençoa qualquer tipo de unidade. Ele abençoa a unidade santa, irmãos. Lembram-se de Babel? Já falei algumas vezes na igreja. Havia comunhão naquele povo. Mas para fazer o quê? O que era bom aos olhos deles. Eles se uniram para construir uma torre gigante, para que fossem notados, para que fossem percebidos, para que fossem reconhecidos. Deus só abençoa unidade santa, comunhão santa, concordância santa. E já que estamos falando em família, porque Ananias e Safira eram casados, não é? Era um casalzinho. Não existe ministério familiar sem altar familiar. Famílias que ministram juntas. E que bênção é a nossa igreja, irmãos, porque nós temos famílias. Eu olho para esse casal, ministram juntos. Eu olho para outro casal, ministram juntos. Eu olho para outro casal lá no fundo, ministram juntos. Eu olho para outro casal, todos com responsabilidades ministeriais. E isso é bênção. Que maravilha, que bênção. Cada marido, cada esposa aqui nesta igreja podem assumir esse compromisso com o Senhor. Mas como, pastor, nós vamos assumir o ministério familiar juntos? Vocês podem orar juntos, irmãos. Veja que ministério abençoado. Vocês podem discernir as coisas de Deus juntos. Vocês podem tomar decisões, decidir juntos as coisas diante de Deus. Quando foi a última vez que nós, enquanto famílias, nos assentamos em casa, reunidos, vamos tomar as nossas decisões aos olhos do Senhor Jesus? Vamos colocar os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas realizações. Imaginem se Ananias e Safira falassem: olha, nós temos uma oferta para entregar na igreja, mas nós temos que reformar uma casa, nós temos que comprar outro terreno, nós temos que comprar uma televisão nova, nós temos que fazer um conserto no carro. Vamos deixar isso para depois. E vamos entregar primeiro nas mãos do Senhor. Ah, irmãos, eu tinha um pastor. Foi o meu primeiro pastor. Ele se orgulhava em chegar na igreja. Ele falava: meus irmãos, quando eu recebo o meu salário, eu pego aquelas notas. Na época se recebia ainda em dinheiro, né? Não sei se vocês sabem ainda o que é isso, mas
Há muito tempo que eu não sei o que é isso, mas eles recebiam em papel moeda. Você se lembra quando a nota vinha novinha? Sentia até o cheiro do papel moeda. Ele falava, eu fazia questão de pegar a nota mais nova, era a primeira, e depositar no gasofilácio. Havia uma alegria no coração dele quando isso se fazia. Mas nós temos perdido esta alegria, essa alegria de entregar para o Senhor, de devolver para o Senhor, para primeiro sanar ou realizar as nossas vontades. Muitos, não todos, mas têm colocado aquilo que sobra, aquilo que dá no mês, sem confiar no Senhor. Porque, repito, irmãos, não duvide do poder e do amor e dos cuidados do nosso Deus para conosco, irmãos. Não duvide. Se Ananias e Safira fossem obedientes, eles se lembrariam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim. Ah, se eu não abrirei sobre vós as janelas do céu. Ah, se não descer sobre vós bênção sem medida. Irmãos, eu confio nessa palavra, e nada tem me faltado. Nada, o Senhor tem sido fiel. Fiel, irmãos. E é essa fidelidade que Ananias e Safira precisavam conhecer. Mas preferiram sonegar, preferiram reter. E na minha casa todos fazem a mesma coisa. Aqueles que trabalham fazem a mesma coisa. Sabe por quê? Porque se não houver concordância dentro do lar, não haverá autoridade no ministério. E todos nós temos um ministério. Todos nós. Queridos, queria continuar, porque Deus tem falado muito ao meu coração, mas são 10 leis, e hoje nós, por aqui ficamos na lei da concordância, que possamos concordar mutuamente no controle e a submissão do nosso Deus sobre a nossa vida. Você confia? Que o seu amém possa gerar em sua vida bênçãos, aquelas prometidas pelo Senhor em sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Será que nós podemos finalizar cantando, louvando ao Senhor? Eu quero te pedir, fala uma palavra de bênção para sua esposa, para o seu marido, ou quem sabe para o seu irmão, para a sua irmã. Talvez seja uma oportunidade de sermos bênção na vida desta querida irmã, desse querido irmão. Que Deus te abençoe. Quero te convidar para essa noite estarmos juntos aqui para a nossa celebração. O Senhor tem uma palavra abençoada para a sua vida. Eu quero também incentivar você a, quem sabe, trazer um convidado, uma convidada, que você sabe que precisa de Jesus em sua vida. Você conhece alguém que precisa do Senhor? Você tem um vizinho, uma vizinha que precisa de Jesus na vida dele, na vida dela? Convide ele, convide ela para estar conosco nessa noite, para que o nosso Deus seja glorificado na vida dela. Glória a Deus, nós vamos louvar ao nosso Senhor.
receber um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados e ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E somos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o retorno para o seu lar esteja todo ele abençoado e alcançado pelas mãos de bênção do Senhor. Que a tua casa, que a tua família esteja em concordância na presença de Jesus. E que a alegria de servir ao Senhor revigore o teu espírito. Traga vida abundante e abençoe a igreja do Senhor. Vamos todos em paz, em nome de Jesus. Amém.